Boa tarde, 12/2/2021, continuando com o tema Carl Gustav Jung, a psicologia analítica de Carl Jung. Ao fundo, o consultório dele, com a mandala nos vitrais. Ele pesquisava muito o simbolismo, mandala, sonhos, reflexões, o inconsciente, os arquétipos, os tipos psicológicos, os complexos, complexo de inferioridade, complexo de superioridade, arquétipo de Deus, arquétipo do Pai, arquétipo da Grande Mãe. No decorrer desses slides a gente vai ver isso aí com mais profundidade. Ânima, ânimo, sombra, introvertido, extrovertido, pensador, sensitivo, intuitivo, intelectual. Lembrando que semana passada nós emocional. falamos sobre a biografia dele, né, do Jung. Sim. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as ideias dele, né? Psicologia analítica, Carl Gustav Jung. Suíço, né? As mandalas, o homem vitruviano de Da Vinci, a flor da vida. Sua visão se tornará clara somente quando você olhar para o seu coração. Aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, acorda. Carl Jung. No sentido do autoconhecimento, da individuação que ele chama. Ele nasceu em 26 de julho de 1875, em Caswil, região nordeste da Suíça. Filho mais velho de um pastor suíço. Antes de seu nascimento, 2 irmãos morreram ainda na primeira infância. Até os 10 anos. Sua mãe era uma pessoa muito boa, estudava filosofia, mas à noite mexia com o espiritismo, o que causava muito medo em Jung. Eu achei estranho que o outro slide falou que ela era neurótica, nada a ver, né? O pai, apesar de pastor, quando estava em casa, era uma pessoa diferente, brigava com seu esposo. Jung se interessava muito por religião, percebia no pai e na mãe uma dualidade, percebeu que dentro do ser humano existem todas as possibilidades, percebeu o conceito dos opostos. Isso aí já remete lá às 7 leis de Hermes, né? A lei da dualidade. Interessante que onde ele começou a aprender para a área dele foi justamente avaliando a hipocrisia do ser humano, né? Jung era voltado para o mundo das fantasias. Ele era introvertido, né? Gostava de brincar com pedras e era intuitivo também. Se interessou por 4 áreas: filosofia, arqueologia, história e ciências naturais. Após fazer 1 ano de ciências naturais, foi fazer medicina, histologia, estudo das células e tecidos, e estudava também anatomia. Cirurgia ele fez alguma coisa também. Dava palestras no clube Zoofingia, filosofia para psicologia. Tem alguns estudos parapsicológicos também. Enquanto o Freud fugia da parapsicologia. Foi para Munique em 1900. Ganhou de um amigo um livro sobre psiquiatria e nele tinha a frase de Krafft-Ebing, que foi um dos precursores da psiquiatria. Para diagnosticar algo, o médico precisa ter isso dentro dele. É uma fantasia. Você se reconhece algo no outro se tiver isso dentro de você. Por isso que tem a piada que o psiquiatra tem que ser meio louco, né, para entender um louco. Semelhante curando semelhante, tipo homeopatia. Em Zurique, se inscreveu para ser assistente de psiquiatria num hospital chamado Burgosli, que era cuidado por Eugen Bleuler, foi outro grande psiquiatra. É um dos que deu o nome de esquizofrenia, né? O hospital tinha como base a esquizofrenia, tratava demência precoce. Na época era chamada demência precoce. Eles não sabiam por que pessoas com 16, 18 anos se comportavam como se tivessem 90, 100 anos. E era chamada na época demência precoce. O Jung não estava interessado em dar diagnóstico. O junguiano não busca o diagnóstico. Ele está mais interessado no processo em si e fazer a pessoa despertar para a cura. Ela mesma despertar para a cura. Olhava para os conteúdos de suas fantasias que o sujeito vivencia em termos de imagens. No caso de sonhos, procurava ver o que o paciente achava dos próprios sonhos
a interpretação dele, não uma interpretação de fora. Criou o teste de associação de palavras, em que apareciam reações a determinadas palavras que escapavam ao controle. O tempo de reação se estendia, a pessoa suava. Essas reações eram chamadas de reações fisiológicas. Esse teste deu origem ao livro Estudos Experimentais, comprova a existência do inconsciente. Em 1903, casou-se com Emma Hauskenbach. Em 1907, visitou pela primeira vez Freud. O relacionamento profissional de Jung e Freud durou 6 anos. A primeira conversa durou 12 horas, né? A gente viu semana passada. Depois eles acabaram se desentendendo. O que é interessante quando ele incentivava a pessoa a avaliar os seus próprios sonhos, é interessante, né? Daí hoje em dia é muito comum as pessoas recorrer a livro dos sonhos. Só que os livros dos sonhos, se você pegar para ver, ele é muito padronizado. E cada pessoa vive um contexto diferente. É muito difícil tu ter como padrão um livro de sonhos. Até porque não tem nenhuma comprovação científica daquilo, né? Então isso aqui pelo menos ele incentivava a pessoa a tentar buscar o porquê dela estar passando por aquilo, ter sonhado com aquilo. Eu faço uma análise comigo mesmo. Teve uma vez que eu sonhei com cascavel. Sonhei com cascavel, que é uma famosa serpente venenosa, né? E no livro de sonhos lá tem uma interpretação que sonhar com cobra significa tem algo a ver com mau agouro, algo assim. Cada livro muda, né? Cada livro muda o que significa. Só que se a gente for parar, depois que eu parei para analisar, eu só sonhei com cascavel porque antes de dormir, naquele dia eu estava pesquisando sobre veneno de cobra. Então é interessante isso quando a gente tenta parar de buscar o conhecimento em coisas não comprovadas e procura algo que realmente vai trazer um resultado. Ali está a esposa dele, né? Jung se tornou presidente da Associação Psicanalista. Ali aparece o Freud à esquerda e o Jung na direita. Freud chamava Jung de filho mais velho adotivo, de príncipe herdeiro e sucessor. Mas não foi o que aconteceu depois. Jung não aceita completamente a ideia da teoria sexual de Freud. Para Freud tudo acabava em sexo. Motivo que levou os dois a se separarem. Jung lançou o livro Símbolos da Transformação. Tem na internet para baixar esses símbolos da transformação aí. Após separar de Freud, ficou 3 anos inativo, apenas estudando a si mesmo, seu inconsciente, visões e sonhos. Aí tem o livro Memória, Sonhos e Reflexões. E ali embaixo tem Adler, tem Ferenc, tem Jung bem na direita, Freud na esquerda. Os outros dois não lembro quem é agora. Eram os psicanalistas da época. Freud era Berlim. Após esse retiro, voltou ativo e escreveu Tipos Psicológicos. Aliás, Viena, né, Áustria. Tipos psicológicos é fantástico. Mostra o introvertido, o extrovertido e dividido em 4 dá 16 daí. 4 vezes 4, 16. Viajou por muitos lugares para estudar culturas diversas, África, Egito, Novo México, Índia, Ceilão. Estudou alquimia com Richard Wilhelm. Mistério com Nunciones é um livro dele bem profundo. E ele estudou o I Ching também, com esse mesmo Richard Wilhelm. Em 1922, comprou um terreno. É uma das poucas coisas que tem 4.000 anos e até hoje tem empresários que usam o I Ching para fazer previsões para suas empresas. Na parte extrema do Lago de Zurich, na aldeia Bollingen, construiu uma casa para ele com uma torre que servia de retiro particular para ele. Ele teve um sonho bem interessante. Ele sonhou que tinha a casa, o porão era o inconsciente, o meio era o ego e a parte superior era o self, o alma, né, o espírito. Em 1955 morre sua esposa. O mesmo ano que Freud morre também. Morre em 1961 aos 86 anos de idade, em sua casa no lago. E lá não tinha luz, era bem primitivo mesmo. Lá ele teve bastante, mas quase ficou louco também, né?
O confronto com a sombra, com o lado obscuro, nosso lado obscuro, que o Freud chamava o id. Então, para ele, a psique estava dividida em consciência, o ego, que é a nossa consciência, o eu inferior, o do dia a dia, o inconsciente, que é a maior parte, pessoal, através dos complexos, e o coletivo, os arquétipos, que pertencem à humanidade inteira. E o centro seria o self, o si mesmo, a alma, o espírito, seria o centro. E quem foi que depois estabeleceu o subconsciente? Não foi Jung, então? Foi o Freud. Foi Freud? É. O subconsciente é entre o inconsciente e o consciente. O pré-consciente, ele chamava também. Então, o consciente, o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo e o self, ou si mesmo. Lembrando que esses 4 itens são instâncias psíquicas e não devem ser consideradas estruturas, elas não estão no cérebro, né? São instâncias. Essas instâncias não são fixas, mas dinâmicas. Então, o consciente, o ego, pode passar. É sempre o círculo, né? O círculo é um dos símbolos de Deus, da divindade. Por isso que ele está em toda parte, né? É formado pelo ego, eu. O ego é o sendo consciente pessoal. O que eu acho que sei sobre mim mesmo. Que ele chamava persona também, né? Personalidade. O ego é composto por percepções conscientes, depende dos 5 sentidos, tato, gustação, olfação, visão e audição, recordações, pensamentos e sentimentos que são reconhecidos. O ego é altamente seletivo, ele seleciona conteúdos que são assimilados e a atenção é seletiva. E o que ele rejeita, ele manda para o inconsciente, através das máscaras do ego. O ego está relacionado à vontade e à percepção geral do próprio corpo e da própria existência. É a imagem que tu vê no espelho, né? O inconsciente pessoal, percepções e impressões subliminares com carga energética insuficiente para atingir o consciente. Ele fica lá no inconsciente ou no pré-consciente. E ideias ainda fracas e indiferenciadas. Traços de acontecimentos ocorridos durante a vida biográfico, né, desde o nascimento até a morte, e perdidos pela memória consciente e história pessoal. Recordações penosas de serem lembradas. Estupro, por exemplo. Grupo de representação carregado de forte potencial afetivo incompatível com a atitude consciente. Os complexos. Complexo de inferioridade, complexo de superioridade. O complexo é composto de 2 partes. Parte externa, composta de conteúdos pessoais reprimidos, aí já entra no Freud também, né? A repressão. E o núcleo arquetípico, conteúdos mitológicos e coletivos, lá do inconsciente coletivo. Casca do complexo. Superfície que se apresenta com padrão de reação, dependente de uma rede de associações em torno de uma emoção central e adquirida individualmente por acontecimentos e traumas da infância. Isso é estudado também na terapia cognitivo-comportamental. Núcleos arquetípicos. Predisposição básica, determinar quais os tipos de complexos que se desenvolverão. Padrão humano universal. O medo, o bicho-papão, o ogro, aquelas coisas da infância. Medo do escuro. E a clássica figura da ponta do iceberg, que seria o ego, o consciente, e o inconsciente é o que está submerso, né? Está profundo. Eles chamam psicologia profunda. Hã? Só um comentáriozinho aqui para descontrair. Eles usam muito essa figura não só para isso, né, mas para representação de diversos outras questões. É uma figura bem famosa. Eles usam essa mesma figura para representar as camadas da internet, por exemplo. Sim, sim. A web, deep web, dark web. É. A camada mais profunda do inconsciente é o coletivo, o fundamento da psique ou alma comuns a todos os homens. Herança comum, como se fosse uma alma grupal, né? Herança comum que transcende todas as diferenças de cultura e de atitudes conscientes. Não importa se tu é índio, civilizado, são aspectos da humanidade inteira.
Se é do norte, se é do sul. Não que índios sejam incivilizados, né? Acho que não é isso que o Flávio quis dizer, mas é que a cultura popular não, o senso comum tende a classificar como quem não é civilizado a pessoa que vive no mato e civilizados só quem vive na cidade. Mas eles Não têm é? a vida mais natural, né? E a nossa é mais artificial. Justamente. Então, é só para deixar claro que não significa que o índio não seja civilizado. E também que ele seja pior moralmente. Às vezes é o contrário. Exatamente. Tanto é que os indígenas, eles têm um grande senso de proteção da sua própria casa, que é o meio ambiente. O ser humano dito civilizado, entre aspas, Aquela famosa carta é, do chefe Silcos lá o ser 200 humano anos dito atrás. civilizado, entre aspas, que vive nas grandes cidades, Destrói com o próprio ambiente. destrói com o próprio ambiente. Os índios são os seres humanos que eu considero mais civilizados, muitas vezes, do que muitos que se dizem civilizados. Aquela carta é bonita, né? Depois da última árvore, a última água limpa, para que vai adiantar dinheiro? Se não tiver água para beber, se não tiver o oxigênio. Exatamente. E o índio, ele tem essa compreensão. Por isso que nós temos que respeitar os indígenas, a cultura deles e preservá-los. Porque eles são pessoas que eles realmente têm o entendimento da importância do nosso planeta, dos nossos recursos, né? Muitos até adoram Até porque eles são animistas, né? Eles algumas acreditam que culturas tudo tem até alma. algumas culturas indígenas até tinham deuses que eram representados pelos elementos da natureza, né? Tipo Que o as Deus pedras Sol. têm alma, as flores têm, porque tudo tem alma. Sim. Nesse sentido, eu acho que eles espiritualmente eles são mais avançados do que nós, ao meu ver. Claro que não o espiritual no sentido das religiões que nós temos nas cidades, mas levando-se em consideração as crenças deles, né? Sim. Inclusive tem o xamanismo, que é bem interessante. Hoje tem o neo-xamanismo. Isso. Quem tem interesse um pouco nessas religiões diferentes, o xamanismo é bem interessante. Até o uso de drogas psicotrópicas da natureza é bem complexo também. Tem gente que defende e gente que é contra. Mas mesmo sendo naturais, elas podem ser tão perigosas quanto drogas sintéticas. Nem tudo que é natural, o veneno é natural, né? Arquétipos, imagens arquetípicas. Aí entra toda simbologia, símbolos antigos, a questão, por exemplo, do dragão, a questão do Ouroboros, os símbolos antigos. Pode passar. O velho da montanha, aquele deus barbudo lá, que é o Odin, ou Zeus. Disposições latentes para reações idênticas. Predisposições inconscientes. Forma sem conteúdo que organiza e direciona a psique. Exemplo é o Arlequim. O próprio o ovo tem o símbolo de nascimento, né? Uhum. O que tem o Arlequim? O Arlequim é um arquétipo estereótipo de personagem, por exemplo. Que é uma classe específica. Quando se fala Arlequim, o que a gente já sabe? Pegando lá no teatro, são arquétipos do teatro, estereótipos do teatro. O que seria o Arlequim? É o Arlequim, o palhaço. É o palhaço, ele é o colorido, é o divertido, né? Então... Mas também é o triste, né? tem uma... eu já vi muito isso, de que há quem diga que a maioria dos palhaços são tristes. Os palhaços, muitos deles, a maioria deles, lá no fundo, na verdade, é triste. Mas daí eu não sei dizer aí entra a questão da dualidade. Uma vez eu vi uma entrevista com um palhaço. O Biriba pode responder. Eu perguntava para ele qualquer dia. Uma vez eu vi uma entrevista com um palhaço em que o entrevistador perguntou assim para ele: é verdade que os palhaços eles são realmente tristes? O palhaço que ele foi entrevistado, ele fugiu da pergunta, ele não respondeu, né? Então, talvez porque ele queira manter a imagem de alegria que o palhaço deve passar, ele não tenha respondido. Porque muitas vezes eu conheço uma pessoa que sempre diz que o palhaço é uma figura de respeito porque ele tem que esquecer as próprias tristezas para fazer aquele os ator outros... de Hollywood que se matou, ele fazia filmes divertidos, até Doutor Alegria e tudo.
E era um cara depressivo na vida real, né? Muitos atores de comédia, eles são. É. O Jim Carrey, por Jim exemplo. Carrey também. Jim Carrey é um exemplo. O Jim Carrey, quem se lembra do Jim Carrey, é uma figura que faz todo mundo rir, é uma pessoa divertida. Mas ele... Na vida real é um cara bem complicado. Tá até sumido até, né? Sim. O ovo é um símbolo universal. Se tu pesquisar mitologias antigas, tem bastante ovo. Teogonias, o ovo primordial, na própria pedra filosofal, na alquimia. Existem tantos arquétipos quanto as situações típicas da vida. Uma repetição infinita gravou essas experiências em nossa constituição psíquica. Não sob a forma de imagens saturadas de conteúdo, mas a princípio somente como formas sem conteúdo, que representam apenas, a gente chama clichês também, né? As possibilidades de um certo tipo de percepção de ação. Carl Jung. Tem um site na internet que ele se chama Tropes, Tropes Week. O que são os tropes? São esses clichês. Então, o que eles fazem? Eles pegam lá um filme e eles elencam todos os clichês que tem naquele filme, né? Então, é interessante. Daí tem lá a história da mãe protetora, do velho sábio, né? Do Vingador, né? Tu perde a Caverna do Gavão, Star Wars, todos têm o baixinho aquele, o mestre, né? Que são estereótipos que muitos são... Do velho sábio, né? Muitos deles são ficcionalizações do que a gente vê na realidade. Por exemplo, no senso comum, a figura do velho sábio, ela é muito recorrente, né? E na China tem o Lao Tse, né? Que seria esse velho sábio. E Sim. Confúcio também. Forri, o criador do Xin. O Platão falava nas formas mentais também, né? Tem a ver com isso aí também, as formas mentais. Mundo das formas. O mundo das imagens. Então a persona, que é a personalidade, que é o ego, a sombra, que é o antigo id do Freud, são nossos defeitos, traços fardos. Ânima é a parte feminina da psique masculina e ânimos é a parte masculina da psique feminina. E o self, ou si mesmo, seria a própria alma, a grande mãe, o velho sábio, o velho da montanha e por aí vai. O velho sábio que a gente citou agora, né? Que é um arquétipo bastante recorrente. Lembrando que na nossa mente a gente tem o masculino e o feminino, na lei da polaridade tem o masculino e o feminino, os nossos hormônios, tanto o homem quanto a mulher têm os dois, em diferentes proporções, então são coisas que... E na psique também acontece isso. Na verdade, ali é o que tu herda do pai, que a menina herda do pai e o que o menino herda da mãe, né? A persona, então máscara, então isso aí está ligado ao teatro também, né? A máscara da tragédia. O Chico Anísio que dizia que cada personagem é como se fosse uma existência tua, né? Sim. Se a gente tem múltiplas existências, vai e volta, vai e volta. Exatamente. Por isso que a gente citou aqui a questão da ficção, porque lá é o que a gente tem, são os personagens, né? Então é para fazer uma analogia. Mas tem muitos atores que se identificam com seus personagens. É para fazer uma analogia com o que o Jung falava, né? E os melhores atores são aqueles que conseguem incorporar o personagem. Sim. Inclusive sendo confundido, tipo Sherlock Holmes e Arthur Conan Doyle. Sim. Na época eles confundiam, eles chamavam ele de Sherlock Holmes. Até porque, Flávio, muitos personagens, principalmente é muito fácil tu encontrar um personagem que ele encarna o criador. Porque muitos personagens são criados manifestando, externando a própria personalidade do criador. Eu, por exemplo, quando eu crio um personagem em RPG, eu tendo a criar um personagem que seja parecido comigo, né? Então, geralmente é sempre um mago, um alquimista, que é algo que por algum motivo que eu não sei explicar, eu me identifico, né? Mas por quê? Nós estivemos visitando os Muranos lá na terra dos alemães, lá no mais pro norte. E os Muranos tu ia gostar, porque tem uns em formato de gota, lembra muito aqueles vasos alquímicos. Eles se inspiraram em animais, em instrumentos de alquimia.
E eles conseguem transformar os minerais, os cristais em forma de gota, formas bem bonitas. Inclusive, até uma sugestão, futuramente nós trazermos mais algum conteúdo de alquimia, que, que é bem interessante. A alquimia, embora há muito tempo a química ela tenha se desprendido das questões espirituais, a alquimia ela trouxe bastantes avanços que até hoje são utilizados na química, né, em laboratório. Então, por mais que hoje tu Desde tenha Francis Bacon e tantos outros. por mais que hoje tu tenha a diferenciação, tem uma separação, quando elas estavam juntas, elas fizeram grandes contribuições, né? Precursora da química, né? Sim. Então é a máscara que os antigos usavam para representar no teatro. E também é a nossa máscara de cada vez que descemos a Terra, né? Sim. Esse arquétipo está relacionado aos diversos papéis sociais que desempenham na sociedade. Tu pode ser um homem ou uma mulher, pode ser um médico, um engenheiro, são os papéis que desempenham, pai, mãe, filho. É a maneira da pessoa se apresentar na sociedade. Exatamente. E os É personagens... chamado status também, né? É. A palavra latina é status. É interessante que no teatro é justamente isso. Tu tem lá um personagem que ele representa o cozinheiro, tu tem um personagem que representa o rei, tu tem um personagem que representa a empregada, tu tem um personagem que representa o velho sábio, né? O velho e o triste. Sim. O Arlequim, que é próprio do teatro. Qual é o outro adversário dele? Me esqueci, tem um nome, mas eu me esqueci agora quem é. Eu lembro que tinha o Arlequim, tinha a Colombina, tinha o... Mestre de sala, porta-bandeira. Isso. Desempenhamos diversos papéis na sociedade. Ali em cima aparece o mestre, o professor, pai, mãe, médico, professor, pastor, líder da igreja. Devemos cuidar para que não haja identificação com a persona, ou seja, para que a pessoa não viva conforme o papel social, mas que identifique que em tal lugar, trabalho, escola, casa, apenas se desempenhando um papel. É aquela história, não levar problemas de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Exatamente. Para quem trabalha em homework, às vezes é difícil, né? Eu tenho quase certeza que o Jung, ele falou isso levando-se em consideração as fantasias que ele tinha. Já que muito tempo ele ficou avaliando os próprios sonhos, ele provavelmente, em dado momento, imagino eu, né, uma hipótese, em dado momento, ele deve ter chegado à conclusão de que ele não deve confundir os sonhos com a realidade. Isso. O juiz, o árbitro, que Isso. seria o caso da loucura, né? Por isso que ele diz que quem olha para fora alucina ou sonha, né? Falando principalmente da loucura. E quem olha para dentro acorda. A sombra. A sombra, então, é os traços fardos, os nossos defeitos. A sombra se refere a tudo que há de sombrio, de escuro, tenebroso em nós. Nosso lado mais animalesco, na série são conteúdos reprimidos, qualidades consideradas menos boas, menos desejáveis ou más. No desenho representado pelo diabinho no lado esquerdo e o anjo no lado direito. A sombra costuma ser projetada numa figura do mesmo sexo que o indivíduo. Um dos momentos mais difíceis na análise é quando o paciente se confronta com a sua sombra. Os místicos falam na noite escura da alma, quando tu encara teus defeitos para poder evoluir. Tem que superar teus defeitos. Eles dizem metaforicamente, tem que passar pelo inferno para subir para o céu. Quando ele reconhece nas pessoas que não gostam das características que são suas, mas que não foram aproveitadas pelo ego e caíram na sombra. O paciente deve estar preparado para fazer essa confrontação com a sombra. Eles falam em abraçar a sombra. Tu tem que abraçar o mal, não apenas reprimir o mal. Tem que transformá-lo, tem que transmutá-lo. Ele usou o exemplo ali do Homem-Aranha e do Venom, né? Que nos quadrinhos o Venom é um Homem-Aranha, mas parece uma versão distorcida e má do Homem-Aranha. E aqui eles usaram o exemplo daquele filme. E também o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Exatamente. Era médico e o monstro. Eu tinha pensado nele exatamente agora, que ele faz Robert Louis Stevenson fala justamente isso aí. Ele faz justamente sobre isso, né? O livro Médico Monstro, embora seja um livro de terror, ele é um livro com um grande caráter filosófico nesse sentido.
em que tu O confronta próprio Incrível Hulk, né? É o exatamente. lado O fera da Incrível pessoa. Hulk, ele foi baseado no Médico Monstro, É. inclusive. Ele pegou partes E aí da misturaram radiação, a questão da guerra nuclear. o Incrível Hulk, ele pegou Porque o inspiração Steve Banner era um tanto cara bom, né? E é, quando ele se transformava, ele... ele pegou inspiração tanto no Médico Monstro como no Frankenstein, um pouco Sim. dos dois. E é interessante isso, é uma questão bem legal. Inclusive, eu e acredito que o Flávio também recomendamos que quem tem interesse leia o livro Médico Monstro, que ele é bastante interessante nesse aspecto. Esse trabalho aí é muito bem feito. Mostra bastante slides, né? Você é eu. Deixa eu ver o que eles falam ali. A sombra é uma imagem do ego. Ah, tá. Tu vê o defeito no outro, muitas vezes o defeito é de ti mesmo. Cada um de nós é como se fosse um espelho. Sim, Assim como os indianos dizem o Namastê, o Deus em mim complementa o Deus em você, tem essa questão aí também. Os meus defeitos que tu vê no outro são teus também. Os conteúdos. O que tu fez ali que fechou? Pertencem à pessoa, apenas não foram assimilados, o conteúdo não desaparece, fica na sombra. Tem a questão dos neurônios espelhos também, que é uma questão científica, né? Aí entra a questão da empatia também. É muito importante para a progressão da análise que o analista trabalhe com o paciente os conteúdos da sombra. Para Jung, esses conteúdos são importantes para completar o repertório da pessoa. Caso os conteúdos sejam reintegrados, a consciência fica em um maior sentido de totalidade, mais perto da individuação, que é o processo evolutivo. O pequenininho ali tu não consegue ler, né? tá. Deixa E eu... é mais ou menos doutor os Smith também do... Não dá para ler. Agora dá. O que que você... O que que você sente, o que você é, alguma faria? coisa face a face? O que você faria, o que você sentiria É. se alguma Escuridão, se uma alguma noite escura, escuridão encontrasse você encontrasse você mesmo, face a face a face. face? Aham. Você sou eu. Os agentes Smith é isso aí também, né? Inclusive, isso é um arquétipo que também tem até na própria ficção. Como foi citado, o próprio Homem-Aranha tem esse arquétipo, o Médico Monstro tem esse arquétipo, porque provavelmente eles pegam a inspiração nesses conceitos, né, de E outra coisa, o Homem-Aranha, o Homem-Morcego tem a ver também com o xamanismo. O xamã que se identifica com o lobo, com a águia, com o urso. sim. Os druidas também fazem isso na época. Também. Os Hoje, druidas, hoje deu neodruidismo. os druidas antigamente eles tinham isso também de se identificar com os animais. Os animais de poder, eles chamam. Isso. Plantas de poder e animais de poder. A ayahuasca, o daime. Os conteúdos da sombra estão em evidente contraste com os ideais do ego. Um dos clássicos conteúdo é o diabo, né? Os satânicos. A sombra pode também ser projetada na forma coletiva como nossos inimigos ou personificação do mal. Algumas das representações mitológicas da sombra são o demônio, o arqui-inimigo, o tentador e o inimigo. O daimon é o opositor, né? É aquilo que descobrimos estar faltando em nós. É Saita. Saita é o daimon, é o opositor. Ânimo e ânimos. Esses arquétipos têm a ver com os relacionamentos com pessoas. O representa o feminino que há dentro de cada homem. E o ânimos representa o masculino que há dentro de cada mulher. Isso psiquicamente, né? Não tem nada a ver com tendências sexuais, não tem nada a ver. É a parte psíquica, mental. Ânimo e ânimos representam idealizações inconscientes, ou seja, modelos de perfeição ideais para cada pessoa.
Projetamos ânimo e ânimos em pessoas que gostamos, amigos, namorado, namorada, etc. Amor platônico é um exemplo de projeção da ânima e do ânimos. Não conhecemos a pessoa, apenas nos apaixonamos por um ideal projetado. É aquele amor distante, né? Como dizem alguns, um amor chato. É o impulso para o envolvimento, a conexão instintiva com outras pessoas. Lembrando que isso pode levar a um problema, né? Que é a idealização, né? Quando Sim. tu se apaixona por um ideal. Às vezes tu idealiza... Esse é o problema da paixão. Tu idealiza no indivíduo o objeto perfeito. Mas com o tempo de convivência percebe que não era tão assim. Daí a gente tem a desilusão, né? E isso muitas vezes é motivo de sofrimento. E como aqui na Terra não existe homem perfeito nem mulher perfeita. Esse é o problema da paixão, né? É ilusão. Represento também padrões de emoção, medos, ansiedades, amores, rancores, razão, etc. O contato e o relacionamento do bebê com o pai e com a mãe irão direcionar como será o padrão da ânima e ânimos do indivíduo. Devemos nos conscientizar de nossas projeções e alcançar a realidade. Projeção é quando tu projeta no outro coisas que são tuas. E alcançar a realidade da outra pessoa. E não ficarmos presos no mesmo ciclo de identificação com a ânima e com ânimos. Devemos nos conscientizar de nossas idealizações. Por isso que muitas vezes a mulher procura um homem semelhante ao pai ou o homem uma mulher semelhante à mãe, né? Por causa da ânima e ânimos. Parecida, no caso, né? No modo de ser. Não fisicamente, mas no modo de ser. Pulou um ali. Aí. Não. O próximo ele já foi ainda não? Esse aí já. Esse aí já também. É o fator essencial na análise e percepção do paciente que suas reações emocionais frente a outras pessoas, na verdade, não são reações dele do ego, mas são reações predispostas e inconscientes, determinadas por uma personalidade autônoma, que é a ânima ou ânimos. A conscientização de que nossas expectativas aos outros são as idealizações inconscientes e primordial para o bom desenvolvimento da análise. Pode passar. A integração da ânima e ânimos alivia a pressão das tensões afetivas. Depressões, estados de ânimo, crises, além de abrir o caminho para o relacionamento, de uma maior habilidade de ver a outra pessoa como realmente é. Então todos nós, sangue, masculino e feminino, claro e escuro, o branco no preto, o preto no branco, tudo é intercambiável, né? Tudo tem dois lados. O arquétipo tem a ver com a totalidade. O self é o centro regulador da psique. Para Jung, o aparelho psíquico é autorregulável e busca sempre o equilíbrio. Quando se fala em Jesus interior, o mestre interior, ou o Buda interior, é o sentido desse self. O inconsciente é atemporal, ele não tem tempo. É que nem quando se fala em plano espiritual, não tem tempo também. O tempo é contado aqui na Terra, horas, minutos, dias, meses, anos. Ali na questão de ter os dois referenciais, homem e mulher, eu acho que isso se torna muito relativo no sentido de que muitas vezes o referencial, só um dos dois referenciais é bom. Então acho que não é necessariamente o gênero que vai fazer o referencial ser bom ou não, e sim qual é o caráter da pessoa. Então, o ideal seria que os dois fossem bons, seria o ideal, né? Imagina vamos pegar o... Quando os dois não prestam é complicado, o pai e a mãe. Vamos pegar o seguinte exemplo. Pode ter casos de casais heterossexuais onde os dois referenciais são bons. Sim. Mas pode ter casos em que os dois são ruins. Pode ter casos em que um é bom e que o outro é ruim. Isso da tem mesma bastante. forma, isso acontece com casais homossexuais que adotam uma criança. E geralmente a mulher é mais evoluída que o homem.
Pode acontecer da mesma forma com casais homossexuais que adotam uma criança. Os dois referenciais, eles podem ser bons, os dois podem ser ruins, um pode ser bom e o outro pode ser ruim. Então isso é algo que ele está sujeito em todas as situações. Então acho que isso não tem nada a ver com o fato da pessoa ser homem e mulher, e sim com o fato dela ser uma pessoa boa ou não. Sim, sim. Questão do caráter, né? Das qualidades, das virtudes. Acabou por hoje? Continuamos então na semana que vem. Eu cheguei até o fim. Nós vamos continuar na semana que vem, que daí nós encerramos esse conteúdo. Que esse é um conteúdo grandinho, ele tem 90 slides. É bem bom esse trabalho. Então é isso. Boa noite, Flávio. Boa aos nossos noite a ouvintes. todos.